Olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Então, se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, seus comentários que eu respondo a todos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Então, bora lá? Gente, eu acho que os portugueses precisam definir o que realmente eles querem para o futuro de Portugal. Quem sou eu para dizer isso, não é mesmo? Então, quem sou eu? Eu sou uma brasileira que está aqui há 3 anos e tal, e que acredito que consiga me colocar um pouco de fora, assim, e observar o que acontece. Por que eu estou falando exatamente neste assunto agora? Porque eu tenho recebido muita coisa, sabe? Alguns comentários no próprio canal e outros comentários que o pessoal me passa no direct, falando que os brasileiros não tinham que vir para cá, que os brasileiros tinham que ir embora de vez, que isso, que aquilo, que isso, que aquilo, enfim, uma enxurrada de coisas, sabe? Mas aí a gente começa a pôr em prática o cérebro, sabe? E trazer certas coisas que estão acontecendo há muito tempo em Portugal. Os portugueses aí podem concordar comigo, porque eu falo aqui realmente o que eu pesquiso, que eu verifico, que é verdade. Eu não trago achismo, o pessoal já me conhece e já sabe disso. Quem inventou a questão da globalização foi quem? Foi Portugal. Quando atravessou um oceano imenso, cheio de monstros, normal, na época não se sabia o que tinha num mar tão profundo, e os portugueses foram lá de forma corajosa fazer o quê? Descobrir outras terras, descobriram o Brasil. Maravilha! Quem inventou a globalização foram os portugueses. Aí eu vejo um outro dado que eu olho com bastante cuidado, que 25%, em torno de 25% de portugueses natos, nascidos aqui em Portugal, vivem em outros países. Estava mais ou menos assim até 2019. Era Inglaterra e Suíça, o principal destino dos portugueses. Agora mudou. Mudou por quê? Por causa do Brexit, que eu até já comentei isso em outro vídeo. E por causa do bichinho da goiaba. Então a coisa não parou, mas ela, para a Inglaterra, realmente diminuiu muito, ainda tem, mas a colocação dos países, ela alterou bastante. Mas 25% de portugueses, na sua grande maioria jovens, nascidos em Portugal, foram buscar oportunidade em outros países. Ora, não faz sentido algum Portugal, portugueses, não quererem ou terem um ranço com pessoas que migram para cá, porque o português, ele próprio vai viver em outros países, não é? Aí eu apanho uma outra informação, porque eu sou assim, né? Eu vou juntando os pedacinhos e monto um raciocínio. Uma outra informação, dita por uma especialista numa TV aqui em Portugal, que Portugal está cometendo suicídio demográfico. A população, ela não cresce. Se ela não cresce, na prática, ela está reduzindo. É assim. Não crescer quer dizer que ela está reduzindo na prática. Então percebam, essa mesma profissional que relatou em um programa aqui em Portugal, que Portugal está cometendo suicídio demográfico, ela fala que Portugal deveria ter mais políticas voltadas para os imigrantes, ou seja, para atrair imigrantes para Portugal.
Coisa que a gente sabe que muitos países já possuem essa prática há muito tempo. Então, pessoal, eu vejo assim, eu até comentei em um comentário de alguém no YouTube que deveria ser criada uma tabela com as pessoas que Portugal quer receber ou não quer receber. Olha, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Simples assim. Porque Portugal precisa de mão de obra, uma coisa muito importante para a riqueza do país, precisa de mão de obra. Todo português sabe disso. Portugal precisa que nasçam crianças, tenham sua taxa de natalidade muito aumentada, assim, de forma exponencial. Portugal precisa disso. Então precisa de gente, de pessoas que nasçam em território português, precisam aumentar a população de Portugal, precisam de mão de obra para ontem. Quer dizer, não é nada que vá acontecer, é algo que já está acontecendo, que é falta de pessoas para trabalho. Portugal precisa de quê? De imigrantes ou de políticas que vá ao encontro das famílias portuguesas em terem mais filhos, que essas famílias resolvam ter mais filhos. Mas mesmo assim, os problemas de Portugal seriam resolvidos a médio prazo. Para hoje, o que tem para Portugal são imigrantes. Então, gente, não adianta vir nas minhas redes sociais ou em redes sociais de outros brasileiros esculhambar brasileiro. Não adianta isso. Existem muitos brasileiros que estão aqui trabalhando por Portugal de verdade, por si, é claro, pela sua família, mas por Portugal. Tem muita gente aqui fazendo isso, sabe? De coração aberto mesmo. Entende? E tem pessoas que são meio fora de, sei lá. Gente, isso existe em qualquer parte do mundo. No momento que se recebe imigrantes, é assim que funciona. Não tem como escolher, a não ser, como eu disse, que fizesse um referendo, uma votação e que o povo escolhesse quem quer receber aqui ou não. Mas tomem cuidado, porque talvez quem os portugueses estejam dispostos a receber não seja exatamente as pessoas que estejam dispostas a vir para Portugal. Então, né, é como um casamento, né? Os dois lados precisam querer. Então, gente, eu penso da seguinte maneira. Para os brasileiros que estão pensando em vir para Portugal ou estão em Portugal, não fiquem com mimimi, sabe? Não fiquem com mimimi, porque eu vejo muito mimimi, né? Muito mimimi. Ah, porque não sei o quê, porque eu ouvi isso, porque eu ouvi aquilo. Gente, eu também já ouvi. Eu ouvi comentários. Mas eu não vou ficar, porque eu estou sofrendo disso, xenofobia, eu estou passando por isso. Gente, quem faz a nossa vida somos nós mesmos. Eu me sinto muito bem em Portugal. Amo Portugal. Amo quase todos os portugueses. Eu tô brincando. Mas assim, eu convivo de forma muito bacana com os portugueses que eu conheço, que eu tenho intimidade. Agora, se eu sair ali na rua e alguém me disser alguma coisa, isso não vai abalar em nada quem eu sou. Eu não tô nem aí, entendeu? Sabe aquele ditado? Eu não sei se é português, deve ser, porque quase todos os ditados que a gente tem no Brasil, hoje eu estou vendo que vieram de Portugal. Que vergonha é roubar e não poder carregar. Isso é vergonhoso. Agora, estar aqui em Portugal, trabalhando, tendo uma vida honesta, com sua família, sabe? Isso não é vergonha para ninguém. Aí muitos brasileiros dizem assim, não fala alto para não perceber que tu é brasileira. Ou não fala... Gente, que isso? Eu falo, meu brasileiro,
falo de forma muito tranquila em qualquer lugar que eu esteja. Tem gente que me olha meio atravessado, me olha, mas eu não tô nem aí. Porque eu não tô devendo nada, eu tô trabalhando, sabe? Eu tô contribuindo pro país. Então a gente não tem que ficar com mimimi. Quem tá disposto a vir para Portugal tem que ter determinação, tem que ter foco, sabe? Se a gente ficar se preocupando com A, com B, gente, isso aí não leva a nada, só nos desmotiva, sabe? E nos coloca numa zona muito chata, uma zona de descontentamento, uma zona de falta de motivação, que é o que a gente precisa ter aqui em Portugal. Motivação e ser feliz. A gente precisa estar aqui sendo feliz. E aos portugueses, eu penso o seguinte, eu acho que quem não caiu na real tem que cair, entendeu? Tem que cair na real. É óbvio que nenhum português pode aceitar, e não pode aceitar, ver brasileiros falando mal de Portugal aqui em Portugal. Falando mal dos portugueses, falando mal de Portugal, falando mal da cultura, falando mal dos costumes. Eu concordo que isso é inaceitável. Porque aquele ditado, quando se vai a Roma, se age como um romano. Eu acho que é assim. Esse ditado eu não conhecia, eu conhecia aqui no canal. Então, tranquilo, eu acho que o português ele não precisa e não deve aceitar desaforo. E não só de imigrante, não tem que aceitar certas coisas dos próprios portugueses mesmo, que vêm, falam, mas que eu também já vi português falando mal de Portugal. Então, eu acho que ninguém deve aceitar esse tipo de coisa, como eu não aceitaria estar lá no Brasil e pessoas vindo de outro país falando mal do meu país. O camarada tá ali, o camarada tá morando, tá vivendo ali, como que ele vai falar mal? Isso, tudo bem. Agora, em relação a aceitar imigrantes, a aceitar pessoas aqui em Portugal para trabalhar, gente, para trabalhar, eu considero que isso é uma questão que se tornou prioritário para Portugal, sabe? Se tornou emergencial para Portugal. E não é imigrante, eu não estou falando de brasileiros. Não é que Portugal precise de brasileiros, não. Portugal precisa de imigrantes, certo? De imigrantes, não necessariamente de brasileiros. Mas eu acho que se tem brasileiros que estão dispostos a vir para cá e trabalhar, por que não? Por que não? Afinal, Portugal descobriu o Brasil. De uma forma ou de outra, todos os brasileiros têm uma herança genética portuguesa. Pode ter sido português com índio, português com negro, português com italiano, mas tem o português nas suas veias. Então, quer dizer, é a mesma coisa quando dizem assim, nossa, por que o brasileiro resolveu vir para Portugal? Só por causa da língua? Não, é outra coisa que eu não considero justo. Porque tem muito brasileiro aqui em Portugal, eu inclusive, que se sabe o inglês de forma tranquila, que poderia ir para um outro país que tenha a língua inglesa, que se fale o inglês. Essas pessoas escolhem vir para Portugal porque sentem um vínculo com Portugal. Pessoal, não adianta se aterem em mídia, em falácias contadas, falácias espalhadas, sabe, ao vento. Brasileiro sempre teve muita curiosidade por Portugal. Sempre teve. Só que, como eu já disse, o brasileiro não tinha a prática de ir para outro país. Não tinha. Eu não estou aqui dizendo que isso é legal. Não estou dizendo que isso é bacana. Não. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que o brasileiro não
tinha essa prática. E que é algo que nós estamos começando, que o povo, o trabalhador, está começando agora. Então é tudo muito diferente. E às vezes as pessoas demoram um pouquinho para se encaixar. Só que os portugueses já têm, e como eu digo, quem inventou a globalização foi Portugal. Portugal já faz isso. Imagina, há milênio quase. É bem por aí, sabe? Então, eu só queria, assim, com esse vídeo, propor ao português uma trégua, sabe? A esses portugueses que estão tão revoltados, estão tão injuriados com os brasileiros, sabem? Deixa o povo trabalhar, deixa o povo vir, deixa o povo se acomodar, deixa o povo botar a mão na massa, sabe? Ajudar Portugal e se ajudar também, porque quem está vindo são pessoas que precisam trabalhar e querem trabalhar. 99% de todos os brasileiros que estão vindo, ou mais, é exatamente isso que querem, sabe? E brasileiros, parem com mimimi, sabe? Venham para trabalhar com vontade e não fiquem dando ouvidos para algo que foi dito, uma carinha feia que tu percebeu, algo... Não, cheguem aqui, claro que é muito bacana a gente aprender certas expressões portuguesas, até para a comunicação fluir de forma mais fácil. Agora, se eu sou brasileiro, tenho o meu sotaque brasileiro, que a língua é a mesma, permaneça por quanto tempo você naturalmente tiver esse sotaque brasileiro. A gente não pode renegar o nosso país e nem desrespeitar o país para onde nós estamos indo ou estamos vivendo, estamos trabalhando, estamos sustentando nossas famílias. Então, assim, ó, eu acho que tá faltando um pouquinho passar essa engrenagem, ela tem que funcionar um pouquinho melhor, sabe? Eu vejo muita gente aí, muito brasileiro querendo voltar porque tá sendo maltratado, que eu acho que é bobagem. Tem muito português que tá revoltado porque tem muito brasileiro. Vocês queriam quem? Então façam um referendo e tirem o brasileiro. Nós não queremos brasileiros aqui. Pronto, simples assim. Resolve todos os problemas. Aí os brasileiros vão embora e nenhum brasileiro vem para Portugal. Gente, foi um desabafo, sabe? Foi um dos meus desabafos por eu ficar, né, muita coisa e lendo muita coisa, sabe? Aí a gente fica meio aperreado. E aí eu resolvi trazer esse porém aí, afinal de contas. Querem ou não querem? Não querem? Então digam, não, a gente não quer, não precisa. Vão embora. Gente, era isso. Tá bom? Então, beijinhos e até a próxima.